O Lago Crystal, um espaço cercado de mistério e sombras, está envolto em uma aura de assombração. Ao longo dos anos, tragédias e mortes inexplicáveis se entrelaçam com a história deste local e, surpreendentemente, os jovens parecem ignorar os avisos, atraídos pela tentação do desconhecido. Neste cenário, N e seus amigos se veem envolvidos em uma série de eventos cada vez mais aterradores, enquanto tentam limpar o acampamento. A atmosfera se torna insuportável, repleta de uma hostilidade palpável, resultado da presença ameaçadora de um assassino em série, que permeia a história com um clima de terror. A narrativa ganha profundidade com a revelação sobre Pamela, a mãe de Jason. Sua história de vingança e dor se entrelaça de maneira inquietante com os eventos macabros que se desenrolam. O desejo ardente de Pamela por retribuição se transforma na força motriz que impulsiona um massacre, questionando a moralidade dos personagens e suas escolhas. Conforme a trama avança, Jason, um adulto forte e repleto de rancor, retorna para confrontar Alice, a mulher que causou a morte de sua mãe. A tensão se intensifica com o sumiço misterioso dos conselheiros, deixando todos em estado de alerta e desespero. Enquanto o terror se aproxima cada vez mais, as lendas que cercam o acampamento ganham vida à medida que histórias de terror circulam entre os jovens. A curiosidade incontrolável os impulsiona a tomar decisões arriscadas, desafiando o medo e mergulhando na escuridão. Mas, como veremos, essa curiosidade pode ter consequências devastadoras. À medida que a noite avança, a realidade do perigo se revela para os conselheiros e, em um ritmo alarmante, o número de vítimas aumenta. O horror se intensifica a cada assassinato, desnudando a fragilidade da vida e a rapidez com que a morte pode se aproximar. Enquanto o grupo percebe que está enfrentando um inimigo implacável, um homem enigmático aparece para alertar sobre os perigos da área, mencionando partes de corpo escondidas, o que provoca um medo crescente entre os amigos. A angústia se transforma em pânico, e eles se veem obrigados a deixar o local rapidamente, buscando escapar de uma ameaça que parece estar cada vez mais próxima. Em meio a esse caos, Chris revela um trauma profundo de 2 anos atrás, quando foi armado com uma faca. Sua coragem em retornar e enfrentar os próprios medos adiciona uma camada emocionante à narrativa, ressaltando a luta interna e o desejo de superação em meio ao terror. Quando Ozzy acredita que Jason foi derrotado, uma reviravolta surpreendente acontece e ele ressuscita e ataca novamente. Essa reencarnação da ameaça sugere que o terror pode nunca ter um fim, deixando os personagens em constante estado de alerta e desespero, sem saber se a segurança é realmente possível. Durante sua jornada, o grupo encontra crianças locais que compartilham seu amor por atividades criativas, como fazer máscaras. Essas interações trazem um momento de leveza, um respiro temporário da tensão crescente, antes que a violência irrompa de maneira devastadora. No entanto, a atmosfera muda abruptamente quando um dos amigos é atacado, forçando o grupo a confrontar o perigo real que o cerca. Essa situação crítica leva a decisões drásticas, à medida que lutam para sobreviver em um ambiente onde a confiança é escassa e o medo começa a dominar suas ações. Procurando abrigo, os personagens se reúnem em uma casa, mas a falta de comunicação e a crescente tensão entre eles se transformam em um caos absoluto. O assassino, aproveitando-se da desconfiança que permeia o grupo, provoca ainda mais mortes, revelando que a verdadeira ameaça pode não ser apenas externa, mas também interna. A tensão continua a escalar à medida que o assassino, um predador astuto, não hesita em atacar. O número de vítimas aumenta em uma série de eventos sangrentos, traçando a linha entre a vida e a morte, e aprofundando a quebra de laços que antes uniam os personagens. Conforme o terror avança, as relações pessoais entre os personagens se tornam complexas. A lealdade e a amizade são postas à prova em meio ao desespero, evidenciando que, em situações extremas, as verdadeiras cores das pessoas tendem a se revelar, desafiando a dinâmica do grupo. A descoberta do verdadeiro assassino traz uma reviravolta inesperada à história. Revelações sobre o passado dos personagens se entrelaçam com os novos crimes, levantando questões sobre culpabilidade e redenção, revelando um mosaico de mal-entendidos e segredos obscuros. Em uma tentativa de proteger seus amigos, Tommy luta para convencê-los sobre a ameaça de Jason que retornou. Enquanto isso,
A preocupação crescente pelo desaparecimento de Darin e Lisbeth adiciona uma nova camada de suspense, reforçando a importância das relações humanas neste jogo aterrorizante. A presença da polícia se torna crucial, com o chefe Garit desconfiando das intenções de Tommy em sua busca por proteger a cidade. Ele acaba ignorando as evidências, criando uma tensão adicional entre os personagens, que se veem sozinhos em sua luta contra o mal. A força e a astúcia de Jason se manifestam enquanto ele ataca jovens durante o aclamado acampamento de verão. O clima de medo e suspense aumenta, enquanto as vítimas são escolhidas de maneira brutal e impactante, lançando um véu de pavor que se estende sobre todos os presentes. Além do terror físico, o conflito emocional de Tina se destaca à medida que ela luta contra os medos que a assombram, especialmente em relação a seu pai. Esse dilema interno a transporta para uma série de eventos aterrorizantes, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se torna cada vez mais tênue. A presença do Dr. Krill, como um antagonista sutil, adiciona uma nova camada à narrativa. Sua exploração das habilidades de Tina para ganho pessoal complica a situação, gerando um conflito moral interessante, que desafia as escolhas dos personagens e coloca suas intenções em dúvida. O surgimento de Jason, com suas ações brutais, impõe um clima de medo constante. Os personagens não estão apenas lutando pela sobrevivência, mas também contra suas próprias fraquezas, o que torna a batalha ainda mais complexa e angustiante. Tamara, em busca de vingança, tenta seduzir o diretor da escola, levando a um confronto inesperado, que revela a profundidade das relações entre os personagens. Essa reviravolta sublinha a fragilidade das alianças em um ambiente repleto de desconfiança e traição. O desespero pela sobrevivência se intensifica à medida que os personagens tentam se armar contra o assassino. Essa luta reflete o medo e a paranoia que dominam a situação, enquanto cada movimento é uma questão de vida ou morte, criando uma atmosfera de tensão extrema. A revelação do passado de Honey, que inclui traumas relacionados à água, adiciona uma camada emocional à narrativa. Esse elemento é crucial para entender suas ações e medos, destacando como o passado pode moldar e distorcer as do presente. Jenna enfrenta o terror de um assassino, determinado a atacar sua família, enquanto Steven faz o possível para protegê-los a todo custo. A tensão aumenta à medida que a verdade sobre o passado vem à tona, revelando segredos que podem mudar tudo. Jason, o assassino imortal, não se limita a causar dor, ele tem a habilidade de transferir sua alma para outros corpos. Essa revelação cria um novo nível de terror para suas vítimas, pois agora não há como escapar de sua influência malévola. A filha de Diana, Jessica, se torna o alvo de Jason, levando a um confronto final em que segredos familiares e laços de sangue se entrelaçam, provando-se essenciais para a sobrevivência. A luta não é apenas física, mas uma batalha emocional que desafia os limites do amor e da proteção. A luta dos personagens para esquecer Fred se transforma em um tema central, culminando no uso de medicamentos, na esperança de apagar memórias que os assombram. No entanto, essa estratégia fracassa, e Fred retorna com uma força avassaladora, trazendo terror de volta às suas vidas. O impacto das memórias e traumas passados é profundamente explorado, especialmente entre os jovens que enfrentam Fred. Eles se veem forçados a confrontar seus medos, uma jornada angustiante que os levará a buscar não apenas a sobrevivência, mas a cura de suas almas. À medida que a luta contra Fred avança, a dinâmica entre os personagens, repleta de alianças e traições, se intensifica. Festas e celebrações contrastam com o terror que se aproxima, criando um ambiente de constante dualidade entre alegria e medo. A tensão entre os personagens se torna insuportável, especialmente quando eles tentam desesperadamente se proteger de Jason. O medo e a traição permeiam suas interações, revelando como a confiança pode se desintegrar sob a pressão do pavor. O uso de tecnologia futurista para ressuscitar personagens levanta questões éticas profundas sobre a vida e a morte. Essa temática ressoa nas decisões dos protagonistas em momentos críticos, questionando o que realmente significa viver e morrer em um mundo cheio de incertezas. A narrativa se aprofunda no conceito de sobrevivência em um ambiente hostil, onde a confiança é um luxo e cada movimento pode ser fatal. Essa condição intensifica a tensão e o desespero, desnudando as vulnerabilidades dos personagens em sua luta por segurança. John,
após reviver a dor da perda de sua mãe, Pamela, transforma-se em um assassino. Sua sede insaciável de vingança o leva a atacar um grupo de jovens inocentes, refletindo como o sofrimento pode distorcer a alma e provocar ações desesperadas. Enquanto um grupo de jovens decide acampar no Lago Crito, eles estão totalmente alheios ao fato de que John está os observando. Essa nova geração se depara com a trágica história de John e sua mãe, revelando a interseção entre o passado e o presente, e como as atrocidades antigas podem ressurgir para assombrar os inocentes.